Olá a todos, eu saúdo a essência divina de cada um de vocês que está aqui me assistindo. Hoje a gente vai falar de um assunto até um pouco polêmico, né? Porque muita gente acredita em castigo de Deus e outras pessoas não acreditam que Deus é um Deus de castigo. Isso realmente é uma crença que limita, né, que nos é passado de geração em geração e vem aprisionando mesmo o ser humano, né? Deus, na sua infinita sabedoria e bondade, criou um mundo cheio de oportunidades, cheio de maravilhas a serem vividas. Ele não criou o castigo, né? Ele não castigou lá nos primórdios que nos foi passado, né? Ele não castigou a Eva, ele não castigou o Adão. Existe uma coisa chamada escolha, e quando nós fazemos as nossas escolhas, nós temos as consequências dessas escolhas que nós fazemos. Nada é ao acaso, nada é eu vou fazer, tá tudo bem, depois eu vejo. Não é assim. Existe uma lei, a lei do retorno, a lei da reciprocidade, a lei universal que nos rege, né? Então, algumas pessoas têm mania de achar que quando as coisas não estão bem, é castigo de Deus. Não, não é castigo de Deus. Eu, como uma bruxa que eu sou, e que respeito o natural, respeito a natureza, respeito também a lei do retorno. Se eu faço algo de ruim para alguém, eu não posso esperar que o universo me retribua somente com bondade. Não existe isso, né? Então, vamos e venhamos. Se você planta maçã, você vai colher maçã. Você não vai colher morangos se você plantar maçã. Também não vai colher uva se plantar morango. É natural que você plante e colha o que você plantou, certo? Se isso é assim na natureza, isso é assim na nossa vida, pois somos seres naturais, ok? Então, quando a gente fala assim, hoje eu estou colhendo o que eu plantei, ok? Isso é sério, isso é verdade. Hoje você está colhendo o que você plantou. Amanhã você vai colher o que você está plantando hoje. E Deus, Ele te abençoa, te direciona, te dá infinitas oportunidades e possibilidades de você seguir o seu caminho com plenitude. Ele criou um mundo harmonioso e maravilhoso. Nos colocou nesse mundo, mas os nossos infortúnios, os nossos problemas, quem cria somos nós, não é Deus. Deus não cria problema para o ser humano resolver. Algumas pessoas falam comigo e o que me parece é que Deus fica sentado assim num trono, nos altos céus, falando assim, hoje eu acho que eu vou arrumar um problema deixa eu ver, para ela, sabe? Vou fazer o pneu do carro dela furar, não é porque ela não deu manutenção no carro, que o carro quebrou, que o pneu furou, não. É Deus lá do seu alto trono falando assim, eu vou dar um infortúnio para aquela pessoa que está ali. A vida dela está muito boa, ela não está tendo problema, vou criar um problema na vida dela. Gente, pelo amor de Deus, né? Não funciona dessa forma. Uma certa ocasião, um tempo atrás, eu escutei algumas pessoas na internet falando assim, que uma determinada cantora tinha cantado uma música, né? E que o local lá onde ela estava fazendo a apresentação dessa música foi balançou, né? Acho que muitos de vocês devem ter visto isso, e que aquilo era um castigo de Deus porque ela tinha feito determinada música. O máximo que ela conseguiu com a música dela foi fazer sucesso para uns e desagradar a outros.
Foi só isso. Porque Deus não está preocupado com a sua forma de viver aqui na Terra. Ele se agrada ou não se agrada? Ok, eu entendo também que seja assim. Você está vivendo de forma agradável a Deus, agradável ao universo, agradável à Terra onde você está? Ok. Agora, Deus não se agradou de você, vai te dar um castigo, sabe? Porque em milhões e milhões e milhões de galáxias, num universo repleto de planetas, Deus está preocupado com José, sabe? Com a Maria, lá que está fazendo uma comida sem sal, né? Ou que, sei lá, de repente a Maria falou um palavrão, né? Ela ficou num momento de ira, falou um palavrão, Deus não se agradou do palavrão que ela falou. Pelo amor, né? Não dá pra gente achar que o universo conspira só para nós. E que Deus, na sua infinita magnitude, fica só reparando um palavrão que a Maria falou, a festa que o José foi. Isso são coisas que o ser humano faz e para não arcar com as consequências do que ele fez, ele coloca a culpa em Deus. Não, é castigo de Deus. Deus não está nem aí. Se você está agindo certo ou errado, você vai colher o certo ou o errado. Entendeu? Então, andar no caminho certo, ok, é o que devemos fazer para que possamos colher as coisas certas. As coisas que nós queremos, nós plantamos para colher. Agora, não adianta falar assim, então, tô nem aí, vou fazer tudo errado mesmo, já que Deus não tá nem aí comigo, vou fazer tudo errado, e aí um dia eu vou ficar bem bonzinho e vou começar a fazer tudo certo, e aí Deus vai se agradar de mim. Oi, hello, né? Não dá, né? Não dá. Realmente não dá. Ao meu entendimento e ao meu ver, as pessoas gostam tanto de falar aí do livre-arbítrio, e nós temos realmente esse livre-arbítrio, inclusive para plantar e para colher, ok? Nós temos o livre-arbítrio para fazer coisas boas, receber coisas boas, fazer coisas ruins, receber coisas ruins. Temos? Claro que temos. Tá bom? Agora, nem tudo que acontece na sua vida, a topada que você dá na quina do móvel, ou o arroz que queimou 3 vezes essa semana, tem a ver com o castigo de Deus. Entendeu? Então, infortúnios, os problemas que nós temos aqui, somos nós que programamos para ter. Não é Deus que está lá preocupado, vou dar um problema para aquela pessoa, que a pessoa está muito feliz. Nossa Senhora, não estou aguentando ver a felicidade daquela pessoa, vou dar um problema para ela resolver. Que isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos ter um pouco mais de bom senso e de discernimento quando falarmos. Eu estou tendo esse tipo de problema porque Deus quer me provar. Porque Deus, ou os espíritos, ou seja lá o que for que você acredita, querem me fazer forte. Não, desculpa, tá? Não, a lei do universo não é desta forma. Por mais que crenças limitantes coloquem isso, incutam isso na sua mente, né? Que você está sendo castigado por Deus, não é assim que funciona, tá? Aí vocês podem dizer assim, mas e as doenças? Na grande maioria das vezes, nós causamos as nossas próprias doenças. Porque, como eu costumo dizer, a doença ela não começa no corpo físico, ela começa muito antes, ela começa no corpo astral, ela começa nos seus sentimentos, nas suas mágoas, nos seus pensamentos. Ali começam as doenças. A pessoa desenvolve uma determinada patologia, aí tem que fazer quimioterapia, tem que fazer radioterapia, tem que tomar vários remédios, mas a causa dessa doença não é castigo, não é para ninguém aprender nada, sabe? É consequência do que você fez com o seu avatar, do que você fez com o seu corpo. As pessoas, elas acumulam raiva, elas acumulam problemas, elas acumulam sentimentos de vingança, sabe? Durante uma vida toda. Eu conheço pessoas que nutrem uma tristeza durante uma vida inteira.
e depois desencadeia nas suas células um problema relacionado àquela tristeza que ela nutriu com toda a força do seu ser durante toda uma vida. Lógico, existem as doenças que vêm por mau uso do nosso avatar, né? Que é o fumo, a bebida, né? As coisas prazerosas da nossa existência humana, as noites sem dormir, né? A vida não natural que se tem, ok? E aí as consequências vão vindo ao longo do tempo. Ah, eu sou jovem, ok, eu vou fumar, eu vou beber, vou passar noites acordada, vou pra balada, eu vou envelhecer. Com muita boa sorte, né? No mundo que a gente vive hoje, a gente consegue envelhecer. Ok, aí lá na velhice, a pessoa tem problema de pulmão, a pessoa tem um problema mais sério um pouco. Ai, mas isso é Deus me provando para ver se eu sou fiel, né, aos meus... Não. Olha para o teu passado, vê o que você fez, vê o que pode ter te levado a desencadear este problema, tá? E muda, porque assim, durante toda a nossa existência, nós podemos nos mudar, nós podemos nos reprogramar. Quando eu chamo vocês e saúdo a essência divina que há dentro de cada um de nós, eu estou saudando a essência de Deus. E se eu tenho a essência de Deus em mim, se você tem a essência de Deus em você, você consegue se mudar. Você consegue se melhorar. Você consegue se curar, muitas vezes, de muitas doenças. Ok, a doença já chegou no corpo físico, você vai precisar de remédio, você vai precisar da medicina. Mas o nome já diz, remédio. Ele remedia. Você se cura. Você se autocura. Você muda a sua maneira de viver. Você quer ter saúde plena? Viva de forma plena. Você quer ter disposição, você quer chegar aí aos 60, 70 anos e continuar fazendo coisas, dançando, caminhando e sendo ativamente lúcido, né? E o seu corpo sendo ativo, começa agora, muda agora. Não espera para depois. Começa a sua mudança. Quanto mais rápido você mudar seu estilo de vida, melhor vai ser o seu processo de envelhecimento. Porque uma coisa eu vou falar, todo mundo envelhece. Tá? Ainda não inventaram a fórmula da juventude eterna, graças a Deus, porque ia ser um problema, né? Só ter gente jovem no mundo. Imagina que mundo seria se todos nós fôssemos sempre jovens e imaturos, como nós fomos no passado. Se nós não adquiríssemos as nossas experiências com a nossa vida, com a nossa caminhada, com a nossa vivência, se nós não aprendêssemos nada, fôssemos sempre jovens. Cada um no seu tempo, cada qual com a sua beleza, cada um com o seu intelecto. Se somos jovens e queremos aproveitar a vida e não estamos preocupados com muitas coisas, ok, mas os anos vão passando, nós vamos adquirindo novas experiências e o nosso avatar vai precisando de novas atitudes. Não dá para com 50, 60, 70 anos a gente falar assim, eu vou trabalhar à noite porque eu gosto de trabalhar à noite é mais tranquilo, sossegado. Não, a noite é para dormir, tá? Nós temos uma glândula que nos coordena para que estejamos acordados durante o dia e estejamos dormindo durante a noite. Fazemos isso quando não tem outro jeito? Fazemos. As consequências? Vêm. Eu posso falar que vem porque eu sei que vem. Então, vamos mudar a nossa maneira de viver para quê? Para que no futuro, e nem é tão longe, o nosso futuro é amanhã,
daqui uma semana, daqui um mês, as coisas vão fluir melhor. Então, cuidemos de nós mesmos, né? Façamos por nós mesmos, plantamos o que queremos colher e daí sim vocês vão ver a grande bênção, as grandes bênçãos que Deus vai fazer na sua vida. É lógico que vai fazer. Agora, não dá para plantar couve, querer colher chuchu e se não colher chuchu a culpa é de Deus. Ou se não colher chuchu, a culpa é do universo que está conspirando contra você, que você não está bem. Não é assim, tá? Faz a sua parte, como eu sempre gosto de citar a Bíblia, né? Você faz a sua parte e Deus te ajuda. De que forma? Daí você escolhe, né? Se você fizer a sua parte bem feita, Deus vai te ajudar com coisas bem feitas. Se você fizer a sua parte mal feita, aí você não vai culpar Deus que você não vai colher as coisas bem feitas, ok? Então, vamos parar, pensar, né? Porque não é uma questão de religiosidade, né? Isso é uma questão de doutrinação. É você achar que tudo que te acontece, é você querer ser o centro do universo e achar que tudo que te acontece foi Deus lá de cima que enviou aquele castigo para você. Sabe? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona neste plano que nós estamos. Não é assim que funciona. Você faz, você colhe. É assim que é. E sem contar que nesse mundo existe uma regra chamada assim: no que você acredita, aquilo se materializa, tá? Tem até uma regra, né, fundamental, de que aquilo que você reconhece passa a existir. Se você sempre fala as mesmas frases, você sempre está com a mesma história, repetindo, é como uma mentira, né? A pessoa que mente, chega um determinado momento em que aquela mentira contada várias vezes se torna uma verdade para aquela pessoa que contou a mentira. Não se torna uma verdade para o universo nem para o mundo, se torna para aquela pessoa. Então esse é o grande problema de quem falta com a verdade durante algum tempo ou durante a vida. A vida passa a ser uma mentira. Por quê? Porque naquilo que você reconhece como fato, aquilo passa a existir na sua vida. Então, a divindade da natureza, né? A magnitude, a maravilha criada por Deus, quando você reconhece, ela passa a existir também na sua vida. Não só coisas ruins acontecem, coisas boas acontecem e muito na vida da gente quando a gente começa a reconhecer aquilo como natural. Um vídeo anterior eu ensinei a fazer um óleo de proteção e nesse óleo de proteção, como eu disse, é um óleo de proteção para que a gente se blinde do externo, que nós não estamos esperando. Não do externo, que a gente vai acreditando que vai encontrar, né? De tanto consumir açúcar, você desenvolve uma diabetes. Então, não sei se vocês conseguem me entender. Não é que não exista, existe. Mas de que forma nós consumimos isso? Então, tenhamos um pouco de discernimento quando formos assistir televisão, quando formos entrar nas mídias sociais. Quanto mais você consome de um assunto, mais aquilo é verdadeiro na sua vida. Nunca se esqueça disso. Quando eu digo sejamos natural, façamos coisas naturais, porque nós, seres humanos, somos muito propensos a nos transformar naquilo que consumimos ou nos tornarmos aquilo que nós acreditamos que é o que nós devemos, entendeu? Tem muitas coisas que a gente não pode falar, né? Mas
para quem sabe ler um pingo é letra, e aí eu falo para vocês, cuidado com o que vocês consomem, cuidado com o que vocês consomem de uma forma geral, tanto pelo olho, tanto pela boca, tanto pela sua cabeça, tá? Porque o ouvir, a gente ouve muita coisa, e o que a gente ouve, a gente forma na nossa mente. É impossível você ouvir uma história e não formar essa história na sua mente. Então, como as grandes empresas já sabem disso, quando elas colocam um determinado assunto em pauta, ou que elas querem que você aceite aquele assunto que eles querem te empurrar, né? Eles colocam para você ver e ouvir num aparelho de televisão. E aí você vai consumindo aquilo, você vai fabricando aquilo na sua mente. E aí o que acontece? Você vai sair correndo, você vai para comprar, para consumir, para comer errado, para fumar, para tudo, para tudo. E aí você consome errado e quer ter uma vida plena. Não vai conseguir. Eu sinto lhe informar, não vai conseguir. Hoje, os relacionamentos são muito complicados devido a quê? Devido a isso, do que você consome. Você com seu namorado, você com seu marido, ou, né, ou você com a sua família, cada um tem uma opinião, ok? Então você vai lá, olha lá nas mídias sociais, está todo mundo muito bem, né, porque não existe problema em determinadas mídias, acho que foram feitas só para isso, e na sequência eles vão te empurrando o que você tem que fazer, uma viagem, uma compra, e aí começa o desequilíbrio familiar, seja entre cônjuges, seja entre filhos e pais, seja lá como for, o convívio familiar, que é o mais importante, né? Que é o melhor que nós temos, começa a se abalar. Por quê? Porque foi enfiado ali para você, através dos seus estímulos visuais, auditivos, que você deveria fazer isso, ou que você deveria fazer aquilo, ou que existe uma pessoa desta forma, ou que a beleza é assim, ou que todo mundo tem que ter o mesmo padrão de beleza, ou que todo mundo deve gostar de viajar, ou que todo mundo deve gostar de praia, ou que todo mundo deve gostar de mato, ou que todo homem é assim, tem que ser esse padrão, e aí você olha para o seu marido, não é esse padrão, aí toda mulher tem que ser neste padrão, aí você olha para o seu esposo, Ave Maria, não é esse padrão, mas você não vai alcançar nem você e nem ninguém o padrão que não é seu. Por isso é que eu digo, viva a sua plenitude. Cada momento da sua vida é importantíssimo, é maravilhoso. A sua infância, a sua adolescência, a sua juventude, a sua maturidade e a sua velhice é tudo muito importante. E é tudo muito bonito, cada uma da sua forma. Ah, mas eu quero ser jovem. Não dá, não dá. Ah, mas eu quero ser criança para sempre, não quero ter problemas. Não dá, não dá. Você vai ser criança, você vai crescer, vai ser adulto e vai envelhecer, vai ser velho. E é isso. E é o que temos aqui neste plano. É o que nós temos. Então, não se deixe consumir por aquilo que você vê, que você ouve, o que é certo. O que é certo? Veja o que é certo para você. Para você, o certo é você estar bem com o seu interior, com a sua mente, com o seu avatar. Não se martirize, não se aprisione, não queira se encaixar, o nome já diz, encaixar é estar numa caixa. Ninguém consegue ser feliz estando dentro de uma caixa, ou estando apertado para caber em algum momento, em algum lugar, ou em algum sentimento, ou em alguma pessoa. Eu vejo muito isso, as pessoas tentando se encaixar, sabe? O nome já é horrível, encaixar.
Como é que você pode ser feliz tentando se encaixar na vida de alguém? Não vai. Não vai. Como é que você quer ser feliz tentando se encaixar num ambiente social onde você não gosta? Mas é porque é moda, todo mundo... Não dá. Eu, por exemplo, eu não gosto de shopping. Então eu saio com algumas pessoas que gostam de ir ao shopping, eu vou, mas é muito rápido, eu dou aquela passadinha. Eu gosto de estar ao ar livre, eu gosto de natureza, eu não gosto de caixa. Eu não gosto de estar fechada num ambiente. Se eu tiver que passear, passeio, ao meu ver, é você ver toda a exuberância da natureza. E não você ver parede. Parede eu vejo na minha casa. Consumir as coisas, com o consumismo desenfreado que tem dentro de um shopping, eu posso ver na televisão, eu posso ver no computador. Então eu não vou sair da minha casa para sair de um quadrado de cimento para entrar em outro quadrado de cimento. Mas isso sou eu. De repente você gosta, você não gosta de ir para a natureza, é cheio de mosquito. Ah, eu não vou fazer uma caminhada, nossa, os pernilongos estão tudo me... Não vou. Ok. Você não se encaixa aí. E você não tem que ir, você não tem que se agredir fazendo coisas que você não gosta, fazendo coisas que você não quer. E não deixe que nada externamente influencie você para fazer, para viver de uma forma sociável ou adequada ou encaixada na sociedade. Ah, não, assiste tal filme, é maravilhoso. Filme de terror, você não gosta de terror? Não assiste. Fala, é bom, você gostou? Ah, que bom, não gosto de terror não. Aprenda a dizer não. Nós temos o livre arbítrio para sim falar não ou falar sim. É simples. É que a gente complica um pouco às vezes na caminhada, mas é muito simples. Aprenda a dizer não. Não ofende ninguém. A sua crença não me ofende, a minha crença não te ofende. A sua maneira de viver não me ofende, a minha maneira de viver não te ofende. São gostos diferentes, apenas isso. A minha maneira de ver o mundo é uma, a sua é outra. Ninguém vê com os olhos de ninguém, a gente vê com os nossos próprios olhos. Então, respeite, é o que eu sempre falo, uma bruxa respeita o limite das pessoas. Quer ser uma bruxa, aprende a respeitar o limite do outro, a religião do outro, a visão que o outro tem do mundo não é a mesma sua. Quer vir comigo? Ok, vai ser muito bem-vindo. Não gosta do que eu falo? Não venha comigo. E vice-versa. Ah, mas tem um grupo que adora escutar funk e no meio deles tem uma pessoa que eu gosto. Ah, mas eu vou com eles por causa... Não vou, não gosto de funk. Gosto de música clássica. Ah, mas eu não gosto de música. Ok, não venha. Ah, mas eu gosto de... Compreendem? É o dizer não. Olha, muito obrigado. Seja educado. Muito obrigado. Não gosto. Não vou. Ah, não assisto. Olha, infelizmente, não gosto. Acabou. O não é necessário às vezes. Dizer não é necessário às vezes. Dizer não é necessário para um filho. Dizer não é necessário para uma mãe. Dizer não não te torna ruim. Não te torna uma pessoa individualista. Te torna uma pessoa que se respeita. Porque se isso não vem de encontro ao que eu quero ou ao que eu acredito, é não. Não quero, obrigado. Não gosto, obrigado. Não vou, obrigado. Isso não te torna ruim, não te torna uma pessoa má, não. Te torna uma pessoa que se respeita, que respeita os seus limites, que respeita a si, que respeita a sua essência divina, porque Deus habita em nós. E Deus tem várias faces. Deus é dual em tudo que faz. Eu escutei isso uma vez e até demorou um tempo para eu entender. Mas é verdade. Deus é dual em tudo que faz. Não existe só o bom. Já se perguntou? Deus é bom, é maravilhoso. Ok, concordo plenamente com isso. Mas já se perguntou por que existem coisas que acontecem que é permitido por Deus que aconteça?
Se pergunta, né? Porque você já se imaginou vivendo naquele paraíso que tem uma determinada denominação, é uma igreja, que entregam os papéis, que eles na capa de uma revista põem um paraíso, assim, um leão vivendo com um ser humano, e é tudo muito, muito perfeito, muito bom, muito maravilhoso, né? Seria bom se nós não fôssemos humanos, se nós estivéssemos em outro plano. Neste plano, você já se imaginou vivendo neste paraíso? De verdade, pergunte para você. Não responda para mim, pergunte para você. Você já imaginou? Seria bom? Seria ótimo, seria muito bom. Mas você já percebeu que não é assim que funciona? Porque os seres humanos não são assim. A nossa essência não é assim. Neste avatar, a nossa essência não é essa. Sim, a lei da selva, da sobrevivência. Assim como um leão mata um cervo para comer, é maldade? Isso é uma maldade? Não, isso é fome. Ele vai lá e vai matar o cervo e vai comer. Ele não mata um cervo para brincar com o cervo. Ele não faz a ruindade de matar o cervo. Ele come, ele se alimenta. É a cadeia alimentar do leão. O ser humano já não é assim, né? Às vezes as pessoas fazem algumas coisas e nem é para sua cadeia alimentar. E nem é por necessidade, é por prazer. Um prazer egoísta, mas por prazer próprio. Não tem necessidade disso. E a hora que o ser humano entender a maravilha que é ser natural e respeitar o outro, não pela cor da pele, não pela quantia de dinheiro que ele tem, não pelos status sociais que ele carrega, não pelo sobrenome, não. Porque ele é ser humano igual você, igual a mim. Então ele é sim digno de respeito, seja lá qual for a crença, a opção, a cor da pele. Ele é um ser humano. E isso a gente tem que aprender a respeitar. Uma bruxa aprende a respeitar o outro. A gente não precisa concordar com tudo, mas a gente precisa respeitar, sim, tudo. Todas as escolhas que são feitas por outros semelhantes, a gente precisa respeitar. Fica aqui a dica da bruxa de hoje. Respeito. A base da felicidade, da nossa felicidade, é o respeito ao outro. Eu não preciso concordar com o que ninguém fala, com o que ninguém faz. Eu preciso respeitar. Concordar? Nem sempre eu vou. Nem você, nem eu, nem ninguém. A gente não vai concordar 100%, senão realmente o mundo seria aquela capa de revista, né? Mas a gente precisa respeitar. Então fica aqui a dica da bruxa. E nos próximos vídeos que eu for postar, eu vou sempre estar fazendo aí alguns encantamentos, né? Como foi feito no vídeo passado, alguns óleos de proteção, como eu já fiz, algumas outras bruxarias para colocar aqui para vocês. Vou fazer alguns, ensinar, né? Bem da verdade, passar, não ensinar. Todo mundo já nasce com predisponível, com essa tecla disponível, né? Em si. Mas às vezes a gente não acessa. Mas eu vou aqui passar algumas coisas que eu aprendi e no próximo vídeo eu vou aí falar não da proteção, né? Mas da atração, ok? Então eu agradeço a todos que me assistiram até aqui, desejo do fundo do meu coração que vocês tenham me entendido da forma como eu falei, né? Que nós precisamos realmente para nos alimentarmos espiritualmente,
ok? Cada um da sua forma, cada um da sua maneira, mas eu agradeço a todos vocês. Se você gosta, curte, compartilha, se inscreve no canal, tá? Sempre vai ficar aqui em cima, em algum lugar, um link para você entrar no canal e se inscrever. E embaixo um vídeo relacionado a isso que eu estou falando agora, ok? E dá uma olhada também nos comentários, nos posts e nos... Gente, eu sou péssima para esses nomes em inglês. Eu sou literalmente uma bruxa brasileira. Mas enfim, lá nos posts e lá nos shorts tem alguns vídeos ou algumas fotos que eu posto de pedras para que servem, de cristais para que servem, tá? Então dá sempre uma olhadinha lá. Passa por lá, dá sempre uma olhadinha. Lá no canal sempre tem alguma coisa, tá bom? Fiquem todos com muitas e muitas bênçãos do Criador, com muitas bênçãos divinas na vida de vocês, com um coração cheio de alegria. Seja bruxa, seja feliz, seja você